Governo aprova a proposta de lei sobre cooperação jurídica internacional. Moradores do bairro Bonhiça queixam-se da deficiente recolha de lixo. Moçambique e Angola convidados à cimeira do BRICS. Olá, bem-vindos ao Jornal da Noite. O Conselho de Ministros aprovou hoje a proposta de lei sobre a cooperação jurídica e judiciária internacional. O instrumento abre espaço para a cooperação entre Moçambique e outros países em casos criminais. A proposta de lei que estabelece os princípios de cooperação jurídica internacional foi aprovada na sessão do Conselho de Ministros, havida esta terça-feira. Entretanto, deverá seguir ao Parlamento para sua possível aprovação, de modo a vigorar em Moçambique. O instrumento surge numa altura em que cresce a necessidade de esclarecimento ou de responsabilização de casos criminais que envolvam vários países. A lei estabelece princípios e procedimentos da cooperação jurídica internacional na República de Moçambique com os outros Estados, bem como entidades internacionais estabelecidas no âmbito dos tratados e acordos internacionais que vinculem o Estado moçambicano em matéria penal. A lei também é aplicável à cooperação em matéria de infrações de natureza penal, na fase em que ocorram em termos legais perante autoridades administrativas e as infrações que constituem ilícito e a mera ordenação social cujos os processos admitam recurso judicial. Foi também aprovado a resolução que ratifica a Convenção da União Africana sobre a cibersegurança e a proteção de dados, também que vai ser submetida à Assembleia da República. Ainda na sessão desta terça-feira, o Governo nomeou António dos Santos Matos para o cargo de presidente do Conselho de Administração da recém-criada Agência Metropolitana de Transporte de Maputo. A Agência Metropolitana de Maputo compreende os municípios de Maputo, Matola, Buane, os distritos de Buane, Marraquém e outros contíguos na província de Maputo. Como objetivo fundamental desta agência é coordenar e implementar o Plano Diretor de Mobilidade e Transporte na área metropolitana de Maputo, promover a gestão coerente e estratégica de recursos da instituição, infraestruturas e equipamentos associados para a gestão de transportes públicos e coletivos de passageiros nesta região. O Executivo decidiu também exonerar Faruco Sadiq Ibrahimo do cargo de PCA da Rádio Moçambique e nomeá-lo PCA da Televisão de Moçambique. 2 mulheres estão a contas com a polícia em Sofala, indiciadas de caça furtiva no Parque Nacional de Gorongosa. Outros 3 integrantes do grupo fugiram. Estas 2 senhoras foram detidas na noite desta terça-feira, quando acabavam de descer na principal estação de comboios no distrito de Dondo, em Sofala, e do distrito de Xeringoma. As mesmas transportavam mais de 300 quilos de carne de antílope e gazela, animais supostamente abatidos no Parque Nacional de Gorongosa. As detidas alegam que compraram esta carne com caçadores que operam no distrito de Xeringoma, uma das regiões que faz limite com o Parque Nacional de Gorongosa. Nós compramos esta carne com um grupo composto por 3 caçadores em Xeringoma e de seguida viajamos de comboio até aqui no Dondo com o objetivo de vender a mesma no mercado municipal. Não sabemos onde estes animais foram caçados. Éramos um grupo de 5 pessoas, entre eles um homem. Os outros fugiram quando se aperceberam da presença dos fiscais do parque, não sei porquê. As autoridades policiais não têm dúvidas que se trata de caça proibida. Constitui crime. É importante, portanto, que as pessoas saberem que não podem efetuar a caça, tanto fora das normas legais. Aos compradores também importa que informar e dar a conhecer que não podem adquirir tanto esta carne de caça, como se diz nos mercados, porque é uma carne adquirida de forma ilegal, de forma ilícita. E, portanto, a sua aquisição pode preencher tanto o tipo legal de crime respectivo.
A Vodacom deverá pagar nos próximos 3 anos 40 milhões de dólares ao Estado pela renovação hoje da sua licença de operação na área de telecomunicações. Já a MCL está a operar há 2 meses sem licença e para renovar terá de pagar o mesmo valor. A empresa de telefonia móvel Vodacom renovou esta terça-feira a sua licença de operação em Moçambique na área das telecomunicações por mais 20 anos. Este ato tem um custo de 40 milhões de dólares para a firma, que deverá pagar nos próximos 3 anos. A licença entregue à operadora de telecomunicações é tecnicamente chamada unificada, isto é, permite que a empresa use qualquer tipo de tecnologia sem ter de comunicar ao regulador da área, neste caso, o Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique. Por via desta licença, sim, a Vodacom, se quisesse fornecer serviços 4G, não precisa de uma nova licença. O que pode impedir o operador Vodacom, com base nesta licença, de implementar 4G, é se ele não tiver o espectro que lhe permita fazer 4G. Neste momento, no país, não temos 4G. Entretanto, a MCL está a funcionar sem licença desde o dia 31 de maio deste ano. Para a renovação, a empresa pública terá de pagar pelo menos 40 milhões de dólares ao Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique. Embora esteja a funcionar sem licença, o diretor-geral do INCM considera que a MCL não está fora da legalidade. É legal no sentido de que o seu funcionamento neste momento é permitido pela autoridade reguladora até a altura que nós concordarmos com os termos e condições de nova licença, e aí vamos dar a licença para operar dentro do novo quadro de legislação. A nova licença da Vodacom é fruto da negociação que esta operadora vem tendo com o regulador do setor desde agosto de 2017, embora a atual licença expire a 23 de agosto próximo. Seguimos com outras notícias. A Comissão Política do Partido Frelimo aprovou a lista das pré-candidaturas para a eleição de cabeças de lista e considera que as escolhas feitas são aquelas que respondem aos anseios e aspirações das bases do partido e dos munícipes em cada uma das 53 autarquias. A Frelimo, ao mais alto nível, reuniu-se esta segunda-feira em sede da 16ª sessão ordinária da Comissão Política para analisar a atual situação política, econômica e social do país. Sob comando de Filipe Jacinto Nunes, a Comissão Política analisou e confirmou nesta sessão as pré-candidaturas para a eleição de cabeças de lista e considera que as escolhas feitas respondem objetivamente aos anseios e aspirações das bases do partido e dos munícipes em cada uma das 53 autarquias do país. Ainda em fase de eleições autárquicas, a Liga Feminina do MDM apela aos membros do partido a não se deixarem abalar pelas disserções que vêm acontecendo no MDM. As mulheres do partido do Galo dizem que tudo farão para que o MDM saia vitorioso nas eleições em todas as autarquias. A Liga da Mulher, através desta, vem manifestar o seu apoio incondicional ao partido e à sua liderança na pessoa do nosso presidente Davis Mbepo Simão. Segundo o último censo populacional, a mulher representa 53%. Sendo assim, sentimos-nos na responsabilidade de trazer vitória nas autarquias a que o MDM se candidata. A Liga da Mulher, por este meio, apela a todos os membros do partido MDM a continuarem firmes, coesos e trabalhar para o sucesso dos pleitos eleitorais. Queremos apelar a todas as mulheres, membros e simpatizantes para não se deixar levar pelos vendavais que estão a acontecer um pouco por todo o país. O partido está firme e focalizado nos seus programas e projetos. A mulher no MDM tudo fará para garantir vitória em todas as autarquias.
Moradores do bairro Bonhiça, na Matola, queixam-se da deficiente recolha de lixo por parte do Conselho Municipal. Entretanto, a Idilidade diz que o valor que é arrecadado pela Eletricidade de Moçambique não é suficiente para cobrir todos os custos de recolha de lixo naquele município. Aqui na minha casa está cheio de saco de lixo, tudo ali na minha casa. Está cheio. Nunca passou carro aqui. Esta é a indignação de uma das moradoras da Machava Bonhiça, que paga a taxa de lixo, mas nunca apareceu caminhão do município para recolher lixo produzido na sua residência. Os moradores são obrigados a pagar pessoas singulares para que possam remover o lixo nas suas casas, o que corresponde a um custo adicional à taxa de lixo mensal pagam na compra de energia. Para quem vai comprar energia, sempre tem que pagar taxa de lixo. Como o carro não aparece sempre, por ver que a casa fica cheia de saco, que sempre nunca mais vai aparecer o carro. Nós temos que chamar o homem de chova para vir carregar o lixo. E quando chega o homem de chova, tem que ver quantos sacos a senhora tem na tua casa. Se tem mais de 5, 6 sacos, você tem que pagar 200 meticais para ele tirar aquele lixo. Esta senhora conta que a falta de recolha de resíduos sólidos traz consigo problemas de saúde aos moradores, sobretudo na época chuvosa. Basta chover, não dê água, não tiram lixo. Quando chove, enche tudo de água aqui. Arrasta lixo e enche nas casas. Ficamos doentes. Tem crianças a brincar de qualquer maneira no lixo. Não tem como. Já o Conselho Municipal de Matola reconhece a deficiência na recolha de lixo e diz que as receitas que arrecada através da EDM não são suficientes para responder à procura. Acontece que, dado o déficit do orçamento que nós recebemos, portanto, das transferências que nós recebemos da EDM e avultados custos operacionais, que tem a ver com o pagamento dos provedores, bem como a manutenção dos equipamentos que nós temos. Nós recebemos cerca de 5 milhões de meticais mês da EDM e os custos operacionais já não por aí a 7 milhões de meticais. Portanto, há um déficit mensal de cerca de 2 milhões de meticais, do qual o município vê-se obrigado a fazer um outro exercício financeiro para cobrir esse déficit. Questionado sobre as ações que o município levaria a cabo para resolver o problema, Edson Osaka revelou que o município já aprovou uma nova taxa de lixo, mas que será implementada depois de se resolver o problema na totalidade. Bem, não implicaria aumento da taxa de lixo, porque já foi aprovado o aumento da taxa de lixo, acontece que não está em implementação. Não é nada confortável para nós como Conselho Municipal. Estamos a implementar uma nova taxa, portanto, ainda que aprovada, quando na verdade o nível de satisfação não são dos mais recomendáveis ou ideais por parte dos nossos municípios. O município da Matola possui 42 bairros. Destes, 13 não beneficiam da recolha de lixo por caminhões da Idilidade. Enquanto isso, o Conselho Municipal de Quelimane fez a limpeza na via que dá acesso ao bairro Popular e à escola do mesmo nome. O trabalho realizado vem depois da reportagem exibida ontem pela STV. Estamos a pedir ao município, por favor, nós pagamos taxas, estamos a pedir para fazerem a limpeza, que não é possível. É doenças, são crianças que brincam. Devemos ser sensíveis à situação da criança, porque a criança tem direito à escola, a estudar dignamente. Em menos de 24 horas da divulgação pela STV da reportagem que ilustrava o drama vivido pela população no bairro Unidade Popular, cidade de Quelimane, na sequência de água estagnada e deficiente recolha de resíduos sólidos, situação que atenta contra a saúde pública. Eis que o Conselho Municipal respondeu imediatamente. Nesse momento está a decorrer o processo do trabalho de sucção. Então, o passo a seguir será a reposição da via, para que facilite a transitabilidade dos municípios. E mais uma vez pedir a colaboração dos mesmos no que diz respeito ao depósito do lixo no contentor e não no chão. Só assim teremos uma cidade mais limpa. A parede toda fica cheia de moscas. Não é pela primeira vez que eu peço esse apelo. Sim, queria que o município visse mais uma vez, ver se podem entulhar, organizar-se bem, tudo.
E com este trator de sucção, em menos de meia hora, os técnicos do Conselho Municipal conseguiram retirar toda a água estagnada que aqui existia, respondendo assim à preocupação da população. Só na província de Sofala, este ano, cerca de 3.000 pessoas foram mordidas por cães, das quais 4 morreram. Tendem a crescer os números de vítimas de mordeduras de cães em Sofala, um fato que, tal como já foi referenciado, está diretamente relacionado com o aumento de cães vadios neste ponto do país. De janeiro a esta parte, mais de 2.900 pessoas foram mordidas por cães e 3 delas morreram vítima de raiva. As autoridades juntaram esforços e, como primeira medida, decidiram arrancar antecipadamente com a campanha de vacinação contra a raiva nesta segunda-feira, em vez de setembro, como tem sido habitual. A aderência é satisfatória e os registros indicam que de ontem para hoje foram vacinados mais de 200 cães. Eu vivo num lugar onde tem crianças, né? A algum momento podem serem mordidas pelo Alex, então eu vi que há necessidade de vacinar. Nós não corremos essa doença que é a raiva. Para prevenir a mordidura das pessoas. E anteontem também, numa casa também aconteceu, uma criança foi mordida para prevenir a doença, prevenir mordidura e muitas coisas. As autoridades responsáveis pela vacinação estão satisfeitas com a resposta dos criadores dos animais que transmitem a raiva. A raiva mata, não tem cura. Por isso temos que vacinar os cães para evitar a raiva. A campanha vai levar mais ou menos 30 a 35 dias. A partir desta quarta-feira, as várias brigadas de vacinação criadas no âmbito desta campanha passarão a ser móveis com vista a abranger maior número de cães e gatos. As projeções indicam que serão vacinados em Sofala mais de 40.000 cães e gatos. Não há registro de ataques recentes na província de Cabo Delgado. Quem o diz é o porta-voz do Comando-Geral da Polícia. Segue-se agora ações de reconstrução das aldeias que sofreram ataques dos homens armados. Em relação a este período, a situação em Cabo Delgado está em ordem. Estamos a falar da semana de 14 a 20 de julho. Portanto, neste período, a ação das Forças de Defesa e Segurança assegurou que a ordem pública estivesse garantida, não havendo ação inimiga. É assim que o porta-voz da polícia descreve a situação de segurança em Cabo Delgado. Os homens, até aqui desconhecidos, não têm levado a cabo novos ataques nos últimos dias e, neste momento, segundo Inácio Dina, decorrem ações visando ao retorno da normalidade nas zonas afetadas. Prossegue a recolha de informação operativa visando, portanto, a identificação de possíveis quadrilhas de malfeitores, igualmente, portanto, identificar, portanto, os possíveis focos e recolher qualquer tipo de artefato que possa constituir perigo para as comunidades. Se em Cabo Delgado as ações criminais dos malfeitores diminuíram, o mesmo não se pode dizer em relação aos delinquentes comuns, que na semana passada cometeram 126 delitos, que levaram à detenção de 196 pessoas. A polícia diz ter apreendido droga e recuperado dinheiro, armas de fogo e gado. Há também 116 biscoitos contendo cannabis sativa na província de Maputo, portanto, biscoitos destinados à alimentação, mas continham cannabis sativa, portanto, o preparo envolveu droga do tipo cannabis sativa, por via disso houve detenção de um jovem e apreensão, portanto, deste produto. Há também 126 cabeças de gado bovino nas províncias de Maputo, Tete, Gaza e Inhambane. Essas cabeças foram devolvidas aos legítimos proprietários. Houve recuperação de um cofre contendo 595.690 meticais. Segundo a polícia, 16 pessoas morreram em 26 acidentes de viação, 27 dos quais cometidos por homens e apenas um cometido por uma mulher com idade superior a 60 anos. Os atropelamentos carro-peão foram os mais frequentes.
Cabo Delgado terá uma fábrica de processamento de arroz com uma capacidade de descasque de 9.000 toneladas por dia. As obras de construção da unidade estão orçadas em cerca de 2 milhões de dólares, financiados pelo Banco Mundial. A fabriqueta de descasque e empacotamento do arroz está a ser construída no posto administrativo de Bilibiza, distrito de Kisanga, um dos maiores produtores do cereal ao nível da província de Cabo Delgado. A unidade pertence a uma associação local denominada Irmãos Unidos e, segundo previsões, vai entrar em funcionamento em novembro próximo. Será descasque e empacotamento. Vamos ter pacotes de 1 quilo, pacote de 5 kg, pacote de 25 kg e pacote de 50 kg. A associação já tem uma marca e um mercado para o produto. No entanto, está preocupado com os níveis de produção que poderão forçar a fabriqueta a funcionar abaixo da capacidade instalada. O governo tem que intervir na agricultura mecanizada para aumentar a produção a nível da província de Cabo Delgado. A fabriqueta vai custar cerca de 2 milhões de dólares norte-americanos financiados pelo Banco Mundial através do projeto Mosbio, que tem como principal objetivo preservar o Parque Nacional das Quirimbas através da criação de fontes alternativas de renda e de sobrevivência para cerca de 160 mil habitantes que vivem dentro da área de conservação e dependem exclusivamente dos recursos naturais. Convido a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite. A província de Niassa acolhe a partir de quinta-feira o 10º Festival Nacional da Cultura. Para o evento espera-se mais de 4.000 artistas nacionais e estrangeiros em várias expressões culturais. Lixinga vai ser nos próximos dias a capital nacional da cultura com a realização do 10º Festival Nacional. Espera-se mais de 4.000 artistas nacionais e alguns convidados estrangeiros. Segundo o Ministro da Cultura e Turismo, está tudo pronto para que o festival decore sem sobressaltos. Estamos já a preparar portanto, a sessão da gala para amanhã, portanto, às 18 horas. E penso que tudo está a posto. Quantas pessoas espera-se que venham a Niassa? Bom, nós estamos a contar com o grupo de canto coral dos combatentes da luta de libertação nacional, cerca de 800 artistas, com os acompanhantes e toda a comunidade envolvente. Nós pensamos per 3.000 pessoas. E temos também convidados estrangeiros que já confirmaram, a delegação da Angola. Temos também, estará entre nós uma faculdade da Universidade Aberta de Lisboa, que vão apresentar a plataforma de etnomusicologia, um trabalho também muito importante, não só para Moçambique, como para a África toda. Só para ter uma ideia, estão a recriar sons da Timbira dos anos 20, então vai ser uma coisa importante também para esse festival. Temos informação de que estará connosco também uma delegação da Suécia. Por conta da crise financeira, o orçamento do festival é exíguo. Mesmo assim, o governo garante ter encontrado formas criativas para financiar um evento. Temos 23 milhões contra perto de 60 milhões do último festival. Mas aqui gostava de enaltecer o apoio da sociedade civil, o setor privado sobretudo. Tivemos muito apoio. Esta quarta-feira, em Madjej, a norte da província de Niassa, serão celebrados os 50 anos da realização do 2º Congresso da Frelimo, o primeiro realizado em território nacional. A ideia é que depois do evento se transforme aquele espaço, é mais um roteiro turístico para o desenvolvimento do ecoturismo, uma vez que é quase tampão da reserva. Estamos em crer que encontraremos alguém interessado, porque já há infraestruturas que justifiquem também isso. O Festival da Cultura, que era a cerimônia de Madjej, serão dirigidos pelo Presidente da República. Artistas que já se encontram em Lixinga enaltecem a realização do festival como sendo um momento para valorizar a diversidade cultural e unir cada vez mais os moçambicanos. Niassa precisa disto porque é uma província que ficou muito tempo sem grandes eventos. É uma província que durante muitos anos, aliás, a nossa banda nós cantamos isso, que a província do Niassa é aquela esquecida, né? Que foi muito tempo esquecida. Mas agora tem novos ventos, temos estrada, temos o comboio, a estrada está vindo e nós gritamos muito por isso. E mais um evento desta envergadura acho que traz
outra dinâmica para a nossa província. É muito aprendizado, experiências novas, inspiração, enfim. É um momento de muita adrenalina, porque temos Moçambique inteiro e cultura de todos os cantos de Moçambique, então é um momento que inspira-me muito. Um festival que seja mais melhor do que o anterior. E no que diz respeito ao Buffalo One Song, é toda a carga de humor para este festival, o 10º. Tem que ser 10º na positiva. Temos uma expectativa enorme. Esperamos que as províncias venham a mostrar, se calhar, aquilo que nós sempre temos como experiência, coisas diferentes das outras edições feitas. E falando desse festival, claro que esperamos sempre o melhor, né? Muito intercâmbio cultural, um pouco daqui, um pouco dali, juntarmos, fazermos um Moçambique completo na área cultural. Que seja um momento de troca de experiência ou identidade cultural. Sabemos que o Moçambique é um país de diversidade cultural e precisamos desse momento que é para haver o próprio intercâmbio cultural entre nós artistas. Dá de parabéns ao governo. Cerca de 70 pessoas morreram e 187 ficaram feridas na sequência dos incêndios florestais na Grécia. Segundo as autoridades gregas, o número de vítimas mortais poderá aumentar. Uma parte da Grécia está em chamas devido a incêndios florestais causados pela subida de temperatura. Nas primeiras horas desta terça-feira, começaram a ser encontrados os primeiros corpos de vítimas. Já são 74 mortos e o número de feridos subiu para 187, dos quais 23 são crianças, segundo o porta-voz dos bombeiros da Grécia, Stavrola Marili. Felizmente o mar estava ali. Nós fomos para o mar porque as chamas perseguiam-nos. O fogo queimou-nos as costas e mergulhamos na água. Dezenas de casas foram destruídas e as principais vias de acesso ficaram interrompidas. Alex Tsipras, primeiro-ministro grego, falou numa tragédia sem precedentes, declarando 3 dias de luto nacional. É um momento difícil para a Ática, é uma noite difícil para a Grécia. No momento, mais de 600 bombeiros e 300 veículos foram mobilizados em 3 grandes frentes. Os violentos incêndios na Grécia são considerados a pior tragédia na Europa desde 2007, quando dezenas de pessoas perderam a vida em incêndios na península do Peloponeso. Os incêndios que começaram em Mate, nos arredores de Atenas, levaram a Grécia a declarar estado de emergência e a pedir ajuda à União Europeia. A onda de calor no Japão já causou mais de 80 mortos em menos de uma semana. A temperatura chega a atingir mais de 40 graus centígrados. Depois das chuvas das cheias, o Japão enfrenta uma vaga de calor que já matou mais de 40 pessoas nas 2 últimas semanas. Com os termômetros já a rondar os 40 graus, só este sábado terão morrido pelo menos 11 pessoas. A cidade de Kumagaya, a norte de Tóquio, é um dos locais mais afetados e registra as temperaturas mais altas desde 2013. Milhares de pessoas foram internadas em hospitais de todo o país, principalmente idosos. O alerta vai continuar nos próximos dias. As últimas previsões dão conta de uma frente de alta pressão que vai manter as temperaturas nos níveis máximos na maioria das ilhas até ao início de agosto. Inicia amanhã a 10ª Cimeira da BRICS na África do Sul. Desta vez, o grupo económico feito de 5 países vai contar com a presença de Moçambique e Angola, dia 27 de julho. A África do Sul está pronta para acolher a 10ª Cimeira de BRICS 2018, um grupo político de mercado emergente composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Para esta cimeira foram também convidados 9 líderes de Estados africanos, incluindo Moçambique e Angola, segundo a ministra sul-africana de Negócios Estrangeiros, quem assegura que os resultados da BRICS 2018 vão beneficiar tanto a África do Sul como toda a África. BRICS has worked for us as South Africa. We're now able to announce that we've established the bank, the BRICS Bank, and we will hopefully domicile the vaccine center in South Africa.
However, we would like to make sure that the rest of Africa can benefit in the same way that we are benefiting from this. Dos temas a ser abordados é o desenvolvimento e o avanço da quarta revolução industrial. O evento decorre entre 25 e 27 de julho na cidade de Sandton. Convido-lhe a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã. Para a zona sul do país, Maputo, prevê-se a máxima de 29 e 13 de mínima. Xai-Xai, 25 de máxima, 14 de mínima. Inhambane, 25 de máxima, 18 de mínima. Para a zona centro do país, Beira, 25 de máxima, 19 de mínima. Quilimane, 26 de máxima, 20 de mínima. Chimoio, 22 de máxima, 13 de mínima. Tete, 26 de máxima, 17 de mínima. Zona norte do país, Nampula, 26 de máxima, 18 de mínima. Pemba, 29 de máxima, 19 de mínima. Lixinga, 21 de máxima e 10 de mínima. Esta previsão do tempo é-lhe oferecida pela Indico Seguros. Esportiva. O jogo entre a Bahia de Pemba e o Ferroviário de Pemba, inserido na quarta jornada do campeonato da Divisão de Honra Zona Norte, foi marcado por atos de violência e vandalismo. Caos, pânico, desordem, escaramuças, intervenção da polícia para serenar os ânimos e evitar o pior. Os campos, onde era suposto celebrar-se a vida e futebol, estão a transformar-se em autênticos campos de batalha, onde as jogadas e os passes estruturados deviam encher os olhos dos espectadores. Há agora espaço para ringues. Domingo, jogava-se o minuto 88 do jogo, Bahia de Pemba, Ferroviário de Pemba, quando a primeira equipa adiantou-se no marcador, 2-1, e os atletas locomotivas paralisaram o jogo e foram em direção do árbitro, a quem deferiram golpes. A polícia teve de intervir para manter a ordem. O jogo teve de ser interrompido porque já não havia condições para a equipa de arbitragem continuar com o seu trabalho. Mas antes mesmo de ser interrompido, houve registro de um ato que pontapeia o fair play. O guarda-redes do Ferroviário de Pemba foi expulso depois de ter agredido com cotovelada o seu adversário. As cenas de pancadaria têm manchado o Campeonato Nacional da Divisão de Honra, Zona Norte, em Pemba, manchando a prova. Foi um bom jogo, porque quem ganha sempre o jogo é melhor para ele. Nós ganhamos, conseguimos por isso. Apesar da nossa equipe sentiu-se mal, nos primeiros minutos não conseguimos nos concentrar, mas passamos o trabalho, puxamos a orelha a rapaziada e conseguimos esse resultado. Gosta ou não gostar, mas para a Bahia quem vencer. Este é mais um caso de violência nos campos, depois de, na quarta jornada, os jogadores do Ferroviário de Pemba terem agredido árbitros e profissionais de comunicação social. Hilário da Conceição e Cheuan dizem que uma boa mentalidade e sentido de profissionalismo são fatores fundamentais para que um jogador de futebol alcance o sucesso. Palavras proferidas durante a palestra sobre viver o futebol, que teve lugar na Universidade Pedagógica. Os dois antigos futebolistas moçambicanos que se evidenciaram em Portugal ao serviço do Sporting e do Benfica estiveram diante dos estudantes da Universidade Pedagógica para falarem das suas memórias do início da carreira futebolística. Eu ia jogando no quintal, ia jogando naqueles terrenos baldios que existiam e mais tarde algum colega meu convidou-me para ir jogar numa equipa oficialmente. Passado um ano, chega um senhor e diz: você tem que ir para o Benfica. Eu disse: eu não, pai. Eu não tinha condições para ir para o Benfica porque o meu pai era contra o futebol. E então fui falar com o pai e o meu pai entramos num compromisso que era de continuar a estudar. Eu, como era da Mafalala, convenceram-me para eu jogar no Munhonês Azar. E nós podíamos jogar no Munhonês Azar no sábado e depois ir jogar no Sporting no domingo na Baixa. E eu tirei uma certidão de idade e enganei a idade. Eu tinha 15 anos, eu só podia jogar no
no Munhanes Azar com 18 anos. Então tirei uma certidão lá, o funcionário depois lá de 18 anos, e as outras equipas descobriram isso. Então o Munhanes Azar tinha que perder os jogos todos que eu participei. Hilário da Conceição chamou a atenção para a fraca qualidade do futebol moçambicano. Hoje, a primeira coisa que fazem os jogadores ou os atletas é querer ganhar dinheiro. Se não houver trabalho das pessoas influentes, das pessoas competentes, para dar a volta 180 graus na mentalidade que existe hoje nos atletas, vamos passar muito mal. Xiao An diz que é preciso muita entrega para um jogador de futebol se profissionalizar e atingir o sucesso. É evidente que as pessoas olham e dizem assim, mas o Messi não precisa de fazer um esforço, mas isso são casos particulares. E nós ao lado vimos o Cristiano Ronaldo, que foi um jogador que se comprometeu, digamos, com a sua profissão. E, portanto, esse é o caminho, julgo que é o caminho mais certo. E eu não fugi à regra para poder atingir a qualidade que se refere. Eu tive que ter este compromisso permanente com a equipa, comigo e com a sociedade. Para Hilário, o seu momento mais alto foi a estreia para a seleção portuguesa. Entretanto, para Shell, o melhor momento foi mesmo jogar pelo Benfica. A seleção nacional tinha o Ângelo, que jogava no Benfica, que era o melhor defesa esquerda da altura, que já estava com uma certa idade. Precisava a seleção portuguesa de um defesa esquerdo. E Hilário foi substituir o Ângelo, onde perdemos o jogo. Nesse jogo de estreia na seleção. Nunca considerei momentos altos. O meu momento alto é estar no Benfica, foi estar no Benfica. Portanto, esse é um grande momento. Esse é um grande momento, porque todo o resto do percurso fazia parte, digamos, do processo. A palestra proferida por Hilário da Conceição e Xiao An tinha como tema Viver Futebol. Desportistas e estudantes presentes na palestra falaram da falta de academias e o fraco nível de formação que prejudicam o crescimento do futebol moçambicano. Infelizmente, nós não temos academias de futebol em Moçambique. Nós sabemos que em parte toda do mundo temos várias academias. Então, era preciso repensar este aspecto. Não sei que contributo estes dois ilustres poderão dar neste aspecto. Os nossos visitantes vão ter que levar na bagagem uma tarefa. A tarefa é de criar condições para que estes jovens daqui da educação física ou da OEM que estão a fazer desporto, fazerem estágio nas academias, para verem como é que se faz, para ver qual é a cultura de uma academia, para eles depois virem cá tentar implementar. Não vão implementar de certeza ao mesmo nível, mas acredito que há skills, há valores que eles vão ganhar e vão conseguir transmitir aos mais novos aqui. As academias podem existir, mas tem que se organizar, arranjar olheiros para andar nas províncias, ver miúdos com talentos, aproveitá-los e dar-lhes a oportunidade. As condições que eles tinham lá eram mais ou menos iguais às que nós tínhamos. E então eu perguntei, mas qual é a diferença? Então eu digo assim, mas a conclusão que eu cheguei é que é o rigor, o compromisso, esta entrega total. Portanto, isso é fundamental, porque se não houver, você pode ter todas as condições, se você não tiver exigência, não é possível você sacar daquelas pessoas todo o seu potencial. Qual foi a experiência que tiveram, quer a nível das jogadoras mulheres de futebol e as mulheres no dirigismo, no vosso tempo, que também se calhar era o meu também, e hoje? Qual a possibilidade de fazer um paralelismo? Gostava de ouvir. Qual era o trabalho? Se é aquilo que nós hoje temos este problema? É o temperamento, é o feitio, falta de espírito de sacrifício. Isto conta. É por isso que muitos jogadores chegam ao Benfica, chegam ao Sporting, adormecem.
Pois claro, não ficam lá. Depois vão para o Setúbal, o Barreirense, não sei o que, aparece. Depois diz assim, o Zé Nadine foi para o Marítimo, está lá, ele está a jogar no Marítimo. Se sabe jogar a bola, pode jogar no Benfica, no Porto, da seleção, em qualquer parte. O espírito de conquista é que a última atuação já não conta. A próxima é que tem que ser melhor que a última. Portanto, esse não é um defeito do Paíto, mas é um defeito de muitos. A sustentabilidade dessa exibição é que é o mais importante. Ainda na página desportiva, o treinador do Ferroviário de Maputo, Milagre Macon, diz que a sua equipa não esteve no máximo das suas capacidades. Na Engine Maputo Basket, Macon considera que o mais importante foi a revalidação do título. 24 jogos, igual número de vitórias na fase regular. 3 jogos, igual número de vitórias nos play-offs das meias finais diante do Machaquene. O primeiro lançamento. 3 jogos, igual número de vitórias nos play-offs da final, frente ao Costa do Sol. Sair em contra-ataque. Esses são os números de uma equipa que fechou a sua participação na Engine Maputo Basket sem nenhuma derrota e conquistou o 3º título consecutivo de campeão da cidade sob comando de Milagre Macom, homem que em 2016 também levou os Locomotivas à conquista da Liga Nacional de Basquetebol. O sentimento naturalmente é de satisfação pelo trabalho que foi feito a nível da cidade de Maputo e tivemos esta espetacular final em que o Costa do Sol valorizou por completo o espetáculo. Foi digno vencido, não estamos no máximo das nossas capacidades, mas o importante era que nós revalidássemos o título e estão de parabéns os atletas. A Engine Maputo Basket já faz parte do passado. Para já, as atenções estão viradas para a Liga Nacional de Basquetebol, prova que arranca no próximo dia 3 de agosto na cidade da Beira. O objetivo é claro. Vamos tentar ir buscar o título que perdemos o ano passado. Sabemos que vamos encontrar grandes equipas pela frente. A equipa de Costa do Sol é uma equipa a ter em conta. Teremos outras equipas também com um potencial muito forte. Nós vamos fazer o nosso trabalho, jogo a jogo, e tentar conquistar o título. Lembre-se que, ano passado, o Ferroviário de Maputo perdeu na final da Liga Nacional de Basquetebol diante do seu homônimo da Beira. Vamos, lançamento aberto, caem 3 pontos. É o fim do Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Acompanhe a seguir a tua